E aí pessoal, vamos começar uma aula de cálculo numérico falando sobre o método de Jacobi, né? É uma solução através de métodos iterativos de sistemas lineares. E a gente vai começar aí com um sistema de duas equações e duas incógnitas. O método é bem simples, não é? Consiste em ir na primeira linha aqui, ó, isolar o x1 conforme eu fiz aqui, né? Vai na segunda linha e isola o x2. Isso é bem tranquilo, é só observar aqui, ó, manipulação de equações, né? E aqui eu vou identificar tanto o x1 quanto o x2 aqui, aqui, aqui e aqui também com o índice. Vou dar uma aumentada aqui porque está pequeno. Vou identificar eles com o índice K mais 1 aqui, ó. Então isolei o x1, o x2 nessas equações aqui que são as equações genéricas do sistema. E aí esses do lado esquerdo da igualdade serão K mais 1 e do lado direito a gente vai colocar K, né? Ou seja, a próxima solução que a gente vai calcular depende da solução anterior, né? Tanto para o x1 quanto para o x2. Aqui eu estou trocando o x e o y por x1 e x2. No lugar de y entrou x1 e no lugar de x2, né? E no lugar de x entrou x1. Isso porque muitas vezes vocês vão encontrar assim nos livros, né? Então é melhor a gente fazer do mesmo jeito para não gerar confusão. Mas se quiserem usar x e y, também serve. Então, pessoal, a gente precisa fazer aqui, antes de resolver o sistema, um teste de convergência, porque a gente não sabe se a solução do sistema vai convergir para a solução, né, real desse sistema. A solução do sistema, na verdade, não, né? Se a solução pelo método de iteração vai convergir para a solução do sistema. Então, peguei aqui a matriz dos coeficientes das incógnitas, né? E para testar a convergência, no caso de duas incógnitas, o que eu vou fazer? Eu vou olhar todos os coeficientes em módulo, mesmo que tiver negativo, a gente vai tirar esse sinal e colocar o sinal positivo para eles, né? E aí, para cada linha, o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar, né, se o módulo do somatório, se o somatório dos módulos desses coeficientes A e J aqui, com I diferente de J, né, nesse caso, sobre o módulo dos A e I, é ou não menor que 1. Nesse caso aqui, não vai ter somatório porque o sistema só tem 4 incógnitas, né? Então, nesse caso, ó, se eu estiver testando essa linha, vai ser esse aqui sobre o A1, né? Que é onde aqui a gente tem elementos iguais. Elementos diferentes, vai ser ele sobre esse. Depois vou para outra linha e vou colocar esse aqui sobre esse, em módulo, né, pessoal? Lembrem aí, porque a gente está testando isso baseado no módulo. Se os dois resultados aqui, tanto esse sobre esse, quanto esse sobre esse, forem menores do que 1, então a gente tem uma solução que converge para a solução do sistema. A gente consegue obter uma solução que converge. Caso contrário, se for maior ou igual a 1, a gente vai falar que não converge ou pode não convergir na realidade, né? E aí esse método fica inadequado para ser utilizado para resolver o sistema. Uma coisa importante aqui é o seguinte: por que eu coloquei somatório? Porque se aqui tivesse 3 equações, né, no sistema, por exemplo, e 3 incógnitas, a gente teria mais outro coeficiente aqui, ó, outro aqui, e ainda teria uma terceira linha. E aí eu ia pegar a soma do módulo de todos sobre esse, né? Por isso que aqui eu escrevi no somatório. Como aqui só tem um, a soma só vai ter um elemento, né? É só ele. Se depois que você testar o critério das linhas, isso aí não funcionar, por exemplo, você descobrir que não é convergente, você pode tentar fazer a mesma coisa com as colunas, né?
E se aí falhar também, se falhar nos dois, é porque realmente não converge. Mas se em um deles a gente conseguir ter esse resultado aqui, ó, para todas as linhas, né? Ou para todas as colunas, se um dos dois, linhas ou colunas, a gente conseguir ter esse resultado, tá ótimo. O importante é o seguinte, você está trabalhando com linhas, todas elas têm que dar resultado menor que 1. Se for com colunas, também todas têm que dar resultado menor que 1. Beleza? Porque se para qualquer uma a desigualdade não for satisfeita, já comprometeu o método. Outra coisa importante aí é o critério de parada, né? Esse critério de parada aqui, ó, pessoal, ele vai respeitar o seguinte. Quando eu encontrar uma solução, né? Eu vou fazer a diferença entre o x1 dessa solução menos o x1 da solução anterior. E vou fazer também o x2 dessa solução que eu estou. Por exemplo, vamos supor que eu estou na terceira iteração lá. Então eu vou pegar o x2 da terceira iteração menos o x2 da segunda iteração, né? E vou fazer o mesmo aqui. Vou olhar os dois em módulo, os dois resultados, né, em módulo, e vou pegar o maior deles e comparar com o epsilon que vai ser dado no problema, que é a precisão que eu quero atingir. Se, né, o maior desses valores for menor do que epsilon, eu paro e ali mesmo eu já encontrei minha solução. Se for menor ou igual a epsilon. Agora, se for maior do que epsilon, eu devo continuar fazendo iterações, a não ser que o problema tenha limitado aqui a quantidade de iterações. E se eu atingir esse valor, aí eu também não vou mais fazer iterações. Então é o que vier primeiro. Ou se eu atingir a precisão desejada, ou se eu atingir o número máximo de iterações aqui do problema. Ok? Então na próxima aula a gente vai resolver um exemplo sobre isso.